Ao voltar, Thomas não tinha se formado, embora tivesse ficado na Inglaterra por 5 anos. E acabaria virando produtor de café e administrador da fazenda, vendendo nosso produto que estava em alta no mercado. Na fazenda tínhamos muito a fazer. Produzíamos, além do café, aguardente. E com as ideias de Thomas, pensávamos em ampliar as coisas. Às vezes eu me sentia sozinha, principalmente quando Thomas viajava à corte. Focava então nos afazeres domésticos e um pouco de leitura. Preparávamos doces com as frutas locais, laranja da terra, limão, banana, coco e fazíamos a salga do peixe. Também eu gostava de cuidar do jardim e, junto com Carlota, plantávamos flores que embelezavam o local. Entretanto, vez por outra a tristeza batia à porta. Não ter visto Henrique morto deixou-me sempre a sensação de que ele, a qualquer momento, poderia aportar no cais da fazenda, com seu sorriso largo, seu sotaque carregado. Mas o tempo passava e isso não acontecia. Algumas vezes eu me aventurei a sair da fazenda e ir passear no Rio de Janeiro, ou mesmo em Angra dos Reis, para ver os parentes. Quando ia às lojas, sempre comprava algum livro do Sr. Macedo ou do Sr. Alencar. Quando Thomas viajava, também me trazia o que era de mais recente na corte, além dos jornais, que traziam em partes os romances depois publicados inteiros. Eu lia tudo aquilo e os dias passavam mais divertidos. Lia para mim e para as pessoas que estavam comigo na casa. Carlota gostava muito de escutar as histórias da corte. Líamos também a história do personagem Leonardo Pataca, do Sr. Manuel Antônio de Almeida, que foi primeiro publicado em folhetins no Correio Mercantil do Rio de Janeiro, entre 1852 e 1853, anonimamente. Gostamos tanto das aventuras que Thomas nos trouxe depois o livro que foi publicado inteiro em 1854. Era agradável, no fim da tarde, sentar na varanda e ler as histórias. Eu não tive outros filhos. Perdera a menina ainda pequena e não pude mais engravidar, embora Henrique quisesse. Carlota era quem me acompanhava durante todo o tempo. Desenvolvemos uma parceria que duraria para sempre. Ela sempre cuidara muito bem de Thomas e de nós todos da casa. Era natural da nação Congo e me contava histórias de seu lugar, embora tivesse chegado aqui muito nova. Nós duas plantávamos o jardim, cuidávamos da cozinha e ainda costurávamos as roupas de Thomas e Henrique. Minha família, vez por outra, vinha me visitar, mas a maioria do tempo ficava com Carlota e os outros escravos. Meu sobrinho, Joaquim Carlos Travassos, às vezes vinha para estudar nos livros de Thomas. Ele já estava bem adiantado e era muito inteligente. O tempo em que Thomas passou fora, Joaquim, que queria também ser médico, se empenhou nos estudos. Quando Thomas viajou, Joaquim tinha então 8 anos, mas ele e Thomas eram muito colados. O menino sentiu falta do primo e vinha comigo ter e brincar com os outros amigos da longa. Quando Thomas voltou, ele já tinha 13 anos e já se preparava, pois com 17 anos ingressaria na Faculdade de Medicina da corte. Sua mãe, Emília Rita Travassos, às vezes ficava enciumada, mas logo passava, pois tinha mais 6 filhos para cuidar, 3 meninos e 3 meninas. Meu irmão, o coronel Pedro José Travassos, que tinha o mesmo nome de meu pai, é que, quando vinha, sempre trazia as novidades da corte, no tempo em que Thomas estava fora. Eu administrava tudo na fazenda quando os 2 homens da casa não estavam. Na verdade, meu papel era muito maior que o da maioria das mulheres locais. Além das ordens, eu também fazia os cálculos e pagava os fornecedores da fazenda, pois Henrique sempre estava no consultório. Thomas, logo que voltou, ficou muito ocupado em resolver as coisas do inventário, mas já em 1856 tínhamos tudo resolvido, e os documentos mostravam eu e Thomas como proprietários de tudo. Thomas virou um grande homem, responsável e cumpridor dos seus deveres. Ia sempre ao Rio de Janeiro para negociar o café. Quando isso acontecia, ficava por lá uns 3 dias, para compensar a longa viagem de barco. Ele saía no barco que vinha de Paraty ou Jurumirim,
e aportava no centro do rio. Ali mesmo estavam todos os negociantes. A venda do café exigia certa negociação. Tinham os chamados atravessadores, que era para quem tínhamos que entregar o grão que depois chegava ao mercado interno ou externo. Eram como escritórios ou representantes comerciais. Embora a venda fosse mais complexa, a plantação do café era simples. Inicialmente se desmatavam terras e depois se colocavam as mudas da planta. Quanto mais plantas, mais áreas requeriam ser desmatadas. As plantas demoravam cerca de 5 anos para começar a produzir. Nesse tempo, outras culturas eram plantadas em torno dos cafezais, principalmente gêneros alimentícios. Para a conservação das plantas, eram necessárias apenas enxadas e foices, ou seja, nada muito complicado, e no meio nós colocávamos também os produtos para nossa subsistência. A colheita era feita manualmente pelos escravos, que, após essa tarefa, colocavam os grãos de café para secar em terreiros. Depois de seco, o café era beneficiado, retirando-se os materiais que revestiam o grão através de monjolos, máquinas primitivas de madeira formadas por pilões socadores movidos à força d'água. Eu dominava o processo todo e gostava de ficar olhando os escravos trabalhando no terreiro e cantando suas modas. Thomas, desde pequeno, também ficava ali e trabalhava junto quando não estava na escola. Ele sabia de cor todos os cantos do povo da África. Quando Thomas voltou ao Brasil, depois daquele tempo na Inglaterra, meu filho tinha amadurecido. Começou a se relacionar com uma menina local e passariam a viver juntos rapidamente. Casaram-se em 1883. O seu casamento foi registrado, mas já tinham seus filhos na ocasião. Casou-se com Antônia Ermelinda, que veio adotar o nome McCormick. Antônia era filha de José Florentino Lopes e Floriana Maria da Conceição, que vinha a ser parente de minha mãe. Meu filho, com medo de estar só, teve muitos filhos, e por tabela eu tive muitos netos. Eram 2 netos homens e 6 netas. Foram eles: Rinalda Arabella McCormick, Francisca Joaquina McCormick, Laura McCormick, Otília McCormick, Eponina McCormick, Antônia McCormick, Orlando McCormick e Otávio McCormick. Quando os meus netos nasceram, a casa passou a ficar cheia. Eram muitas crianças correndo e brincando, e tínhamos que começar a nos preocupar também com seus estudos. Já existia a escola e não foi preciso levá-los para estudar na corte. A vida prosseguia com quase um nascimento por ano dentro de nossa casa, o que depois continuaria a se repetir quando meus netos foram se casando e suas filhas também tendo filhos aqui na Longa. A casa virava um misto de residência e hospital nessas ocasiões, embora eu fosse benemérita da Casa de Saúde de Angra dos Reis. A situação no país passava por altos e baixos e tudo isso refletia nos negócios da fazenda. Thomas, apesar de não ter o título de médico, tinha instrução suficiente para atender as pessoas que ali chegavam e adotou como tratamento a homeopatia, que ele tivera contato antes de voltar para o Brasil. Por conta disso, ele sempre tinha que voltar à corte para comprar os produtos e frascos para manipulação e distribuição, além de negociar nossos produtos produzidos na fazenda. Não foi fácil a vida na ilha, mas nunca quisemos sair, apesar de termos imóveis em Angra e na corte. Sempre mantive na mente a presença de Henrique e, com o tempo, isso não se apagou, mesmo com o passar da vida.